Pessoal, boa noite. O meu nome é Rafaela, eu sou graduanda do curso de Terapia Ocupacional da UFTM e atualmente eu sou diretora administrativa da empresa Júnior de Terapia Ocupacional da EJunto. E a EJunto ela está realizando seu segundo processo de capacitação trainee e para construir esse momento conosco, nós convidamos diferentes parceiros que atuam no movimento Empresa Júnior e também de algumas EJs do Triângulo Mineiro, que eles têm experiência e conhecimento nas diversas áreas e estruturam uma empresa júnior para contribuir conosco com a atualização, né, da nossa equipe e também com a inserção dos nossos novos trainees da EJunto. E hoje nós estamos aqui com a Ana Carolina, que ela é agente de expansão do Núcleo Triângulo e também gerente do setor de gestão de pessoas na EJEC, que é a empresa júnior de engenharia elétrica da UFTM, e ela vai falar um pouquinho com a gente hoje sobre o setor administrativo financeiro, compreendendo como que se desenvolve a gestão documental e a contabilidade dentro de uma EJ. O nosso encontro de hoje, né, desse processo de capacitação da EJunto, ele está sendo gravado, nós vamos disponibilizar esse treinamento no canal da EJunto no YouTube, para que nós possamos contribuir com a disseminação de informações e conhecimentos sobre o movimento Empresa Júnior. E agora, então, eu passo a palavra para a Ana Carolina. Oi, gente, boa noite. Primeiramente, estão conseguindo me ver e ouvir bem? Tudo certo? Sim. Beleza, minha internet é um pouquinho instável, no caso, né? Então, se começar a ficar ruim para vocês, dá um grito, que eu dou um jeito, tá bom? Posso compartilhar minha tela? Pode sim. Compartilhar aqui para a apresentação. Assim que meu mouse deixar, gente, aí foi. Vocês estão conseguindo ver o Canva? Aqui. Vou colocar para apresentar. Beleza, se eu voltar para a chamada, vocês continuam, né? Continuam vendo a apresentação? Continuamos. Sim. Beleza, então. Bom, pessoal, como a Rafa falou, hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre os setores do administrativo e do financeiro dentro da EJ. Então, para começar, esse treinamento ele foi montado pela Isa, que eu acho que vocês conhecem, né? Acho que ela veio dar uma capacitação para vocês aí na semana passada. Ela é agente de expansão no Núcleo Triângulo também, faz parte da Alimentre, JI de Nutrição da UFTM, pertinho de vocês. E foi feito por mim, sou eu que vou tocar o treinamento. Meu nome é Ana Carolina, como a Rafa falou, mas se alguém me chamar por Ana Carolina, eu não sei que está falando comigo, então me chamem de Carol ou de Ana, como vocês preferirem. Também faço parte da expansão do núcleo, sou membro da empresa Júnior de Engenharia Elétrica, como a Rafa falou, também da UFTM, somos todos UFTMers aqui. E só falando um pouquinho mais sobre mim, para a gente se conhecer um pouquinho melhor, eu estou no MEG desde 2017/1, entrei no meu primeiro período no MEG, hoje eu estou no meu 8º período, então eu tive assim, a honra e o privilégio de poder passar minha graduação inteira no MEG, se Deus quiser eu vou formar no MEG também. E durante todo esse tempo que eu fiquei no MEG, eu pude ver muita coisa, ver como o MEG cresceu, se expandiu e desenvolveu. E aqui, dando um treinamento para vocês, da EJunto, eu não poderia deixar de falar que eu vi o surgimento de vocês, torci muito, muito mesmo, para que a EJunto viesse e fundasse a EJ, e para mim é assim, indispensável falar que a EJunto é uma das coisas dentro do MEG Mineiro, dentro do MEG Triângulo, que mostra como a gente é gigante, né? Como o MEG Mineiro é gigante, trazendo aí a primeira EJ de terapia ocupacional. Então, eu sou muito fã de vocês, acho vocês, assim, realmente incríveis. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje, gente. Então, falando aqui, quais são os seus tópicos que a gente vai abordar? O nome, administrativo financeiro, ele já é bem intuitivo, assim, né, do que a gente vai tratar dentro dessas duas áreas. Então, aqui eu vou dividir em duas partes também. A parte que fala do administrativo, que ela é principalmente focada em regulamentação e documentação, e a parte que fala do financeiro, que aqui a gente vai abordar principalmente a respeito do controle e do planejamento das finanças da EJ.
Começando aqui a respeito da regulamentação, eu dividi a regulamentação, né? Eu costumo dividir, na hora que eu vou falar a respeito de documentação no MEG, em documentação externa e documentação interna. A gente começa aqui falando de documentação externa. E o que seria essa documentação, né? Por que eu intitulo ela dessa maneira? Porque são documentos que não vão ser atribuídos, né, e desenvolvidos apenas dependendo da EJ. Não depende só de nós dentro da EJ. Depende de alguns órgãos e instituições que são externos, né? Eu vou citar aqui alguns ao longo do processo, e é por isso que eu coloquei aqui que eles são externos. Esses documentos, tanto de documentação externa quanto interna, ele existe, né, e ele é cobrado devido à lei da empresa júnior, que eu não sei se todo mundo conhece, que é de 2016, e, consequentemente, a Brasil Júnior, para garantir que as EJs, né, estejam dentro do que é estipulado dentro dessa lei, estejam realmente regulamentadas, né. Então, todos os documentos que eu vou falar aqui são os que a Brasil Júnior cobra, totalmente baseados na lei da empresa júnior. Para cada documento aqui, existe um padrão, né? Existe certos tópicos e pontos que eles devem abordar. A Brasil Júnior e o Núcleo também organiza manuais que são para auxiliar a auditoria, né? E a adequada regulamentação de cada um desses documentos. Então, eu não vou abordar tão profundamente quais são esses tópicos aqui, senão eu teria que me estender muito, vocês vão ficar cansados. Mas eu posso também, caso vocês não tenham acesso ainda, por exemplo, a um manual do Núcleo que fala quais são os pontos que devem ter em cada um desses documentos, a gente disponibiliza para vocês também. Aqui eu vou focar principalmente no cerne mesmo, no qual é o principal objetivo de cada um desses documentos e quais órgãos eles estão relacionados. Então, aqui eu também dividi a documentação externa em principais documentos e demais documentos. E os principais documentos, eu elenco aqui os 3 que são o que baseiam uma empresa júnior, sabe? A empresa júnior ela tem que se basear nesses 3 documentos. Para mim, eles são os principais dos principais. E eles são muito conectados, um depende do outro. Então, o primeiro deles é o estatuto. Eu acredito que vocês devam saber, né, mais ou menos o que é o estatuto, mas ele é um documento que lá vai conter toda a estrutura organizacional da empresa, né, da EJ. Então, quais são os órgãos que compõem ela, seu organograma, suas principais regras e diretivas, né, patrimônio, como que você pode fazer parte da EJ, como que você é desligado da EJ, tudo isso tem dentro do estatuto. Ele é um documento que tem ali realmente pontos que são essenciais de estar contido neles, né, que é uma das coisas que o manual que eu falei, que a BJ e o Núcleo fazem, constam. Bom, o estatuto é o que a gente fala que dá início realmente à empresa júnior, né? E o estatuto, ele é um documento externo, porque quem elabora é a empresa júnior, né? É a empresa que vai estar ali sendo regida por ele, mas ela precisa, por exemplo, de assinatura de advogado, ela precisa de ser registrada em cartório, né, para ser totalmente válida. Então, por isso que ela entra aí como uma documentação externa. E quando a gente registra o estatuto, muitas das vezes, né, muito de costume que a gente já registre a ata de fundação juntamente com ela, né, que eu acredito que vocês também já devem saber, mas é basicamente uma ata ali que mostra e fala, né, a respeito da fundação daquela empresa, e através desses 2 documentos registrados em cartório, que a gente consegue tirar aí o principal dos principais documentos da EJ, que é o CNPJ, né, o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o famoso CPF da empresa. Então, esses 3 documentos, como eu falei, um depende do outro, são todos de registro externo. O CNPJ tem uma burocracia chatinha para ser tirada e para ser mantido ativo, e são coisas que o Núcleo também ajuda as EJs a conseguirem obter e a regularizar CNPJ e tudo mais. Bom, quando a EJ tem esses 3 documentos devidamente registrados e ativos, a EJ ela está assim 100%. Então, se a EJ ela tiver com um problema no estatuto, no CNPJ, o setor que cuida da regulamentação, que geralmente é o setor administrativo, tem que parar o que está fazendo e focar neles. E o Núcleo está aqui para ajudar nisso também. Então, caso um dia vocês precisem ou estejam precisando, estamos aqui.
Aí, depois, né, junto na lista aqui dos principais documentos, a gente tem ata de eleição e posse e livro diário. Ata de eleição e posse e livro diário são documentos principais, como eu coloquei aqui, eles são muito importantes, mas eu já coloco eles como um pouco secundário, né, porque por mais que seja de grande importância para a regulamentação, já não é o que a EJ vai se basear para que ela consiga existir, né. Mas a ata de eleição e posse toda vez que uma gestão muda, né, troca, tem que ser feita uma ata dessa eleição e ela também tem que ser registrada em cartório, né, para que fique lá devidamente regulamentado qual é o novo representante legal da EJ, qual é a nova diretoria executiva, quem está ali à frente da EJ, né? Então, é muito importante também. Existem certos padrões que devem ser seguidos, e esses padrões, eles também podem variar muito de cartório para cartório, de cidade para cidade. Então, para esse tipo de documentação, é muito importante vocês tentarem pegar o máximo de informação possível com o cartório da cidade. No caso da EJunto, vai ser de Uberaba, porque é na cidade sede da EJ. Então, é um documento relativamente simples, mas que é necessário ter muita atenção para que o cartório aceite. A ata de eleição e posse, ela tem que seguir o que o estatuto fala. Então, a maneira como foi convocada a eleição, os cargos que vão constar na ata de eleição e posse, tudo tem que estar ligado com o estatuto. O cartório, né, um dos critérios que o cartório vai analisar para aprovar a ata de eleição, né, para registrar ela ou não, vai ver se segue o estatuto, se tem alguma coisa lá que está contradizente com o que está escrito no estatuto. Então, na hora de fazer a ata e eleição e posse, também é de extrema importância que o estatuto seja seguido. Então, como eu falei, né, estatuto, ata de fundação e CNPJ são o que guiam a EJ, são o que fundamentam a EJ. Então, quase tudo que a EJ vai fazer, principalmente na parte administrativa, vai necessitar de um desses 3 documentos iniciais. O livro diário, ele liga muito com a parte financeira também, porque ele é basicamente um livro caixa, né, para certificar que as finanças da EJ, elas estão em dia, que todas as entradas e saídas, elas batem, né? Então, por exemplo, é para demonstrar que a EJ não faz caixa 2, por exemplo, né? A gente costuma brincar para exemplificar. Então, a gente vai setar um pouquinho também do livro diário na parte financeira, né? Para explicar um pouquinho. E para você ter livro diário, você precisa ter o CNPJ, não tem como ser feito o livro diário sem ter o CNPJ, então também é diretamente ligado. E o livro diário não é um documento que a gente consegue fazer. Então, por exemplo, estatuto, ata de fundação, ata de eleição, são documentos que quem escreve é EJ. O CNPJ também é EJ que tem que preencher formulários para conseguir ele. Então, dependem de órgãos externos, mas a EJ ela participa na construção dele. Já o livro diário, a EJ ela não participa na construção. A EJ ela tem que fornecer as informações necessárias para um profissional, geralmente um computador, né, que consiga fazer esse livro diário, que tenha essa função, né, que tenha eu esqueci a palavra, mas que é habilitado para fazer aquilo. E aí o livro diário também precisa ser registrado em cartório. Então, o livro diário aqui é realmente externo, né, a gente necessita de instituições e órgãos externos para que ele fique completo. Eu vou falando aqui, eu sei que podem surgindo muitas dúvidas, pode ficar muito confuso, regulamentação é uma parte confusa, mas aí no final a gente pode ir tirando dúvidas, tá bom? Sei que também não é a parte mais legal de treinamento, mas é importante, viu, gente? É sempre bom a gente ter ciência dessas coisas para deixar a CJ regulamentada. E aqui, para finalizar, existem demais documentos que não são tão principais assim, mas que são cobrados pela Brasil Júnior, pela lei da empresa Júnior, que também são documentos externos. Então, o FCPJ e o QSA, que é a ficha cadastral de pessoa jurídica, e o quadro de sócios da associação, que um equivale ao outro, né? Mas basicamente ali, ele é muito ligado à ata de eleição e posse, então, para você ter isso aqui, você precisa ter a ata de eleição e posse devidamente registrada, e basicamente ali ele vai contar qual que é o quadro de sócios daquela associação, qual que é o quadro de sócios da empresa júnior, quem é o representante legal da empresa júnior. Geralmente, né,
a empresa júnior ela só conta como um sócio, um representante legal, que costuma ser o presidente da empresa. Porque a gente não tem vínculos empregatícios, né? PJ não tem vínculos empregatícios, todos aqui somos membros voluntários. Então, o FCPJ e o QSA costuma contar apenas o representante legal da EJ, e esse representante legal, ele é definido pelo estatuto, né? Então, se o estatuto fala que é o presidente, então é presidente. Se o estatuto fala que é o vice-presidente, é o vice-presidente. Mas, geralmente, na empresa júnior costuma ser o presidente. E aqui, sobre isso que eu falei, que empresa júnior não tem vínculo empregatício, né? Não pode ter vínculo empregatício para ser considerado uma empresa júnior. Esse documento aqui, ó, a raiz negativa, ele serve para isso. É um documento que a gente emite, muito simples de preencher também. Necessita do CNPJ ativo e tudo mais. A ata não precisa estar totalmente atualizada, mas o CNPJ precisa para que a gente tenha a raiz. E é um documento que mostra que realmente a EJ não tem nenhum vínculo empregatício. Né? Tá tudo certo, ela não deve, por exemplo, dinheiro para ninguém, não tem obrigações empregatícias com ninguém. É para isso aqui que serve a raiz. E aí a gente tem certidões negativas de débitos. E existem duas certidões negativas de débitos, abreviadas aqui por CND. A federal, que a gente consegue com a Receita Federal, e a municipal, que a gente consegue com a Prefeitura. Basicamente, são certidões para garantir que a EJ ela não tem nenhuma pendência, nenhuma dívida, tanto com a Receita Federal, quanto com a Prefeitura, né? Então, são documentos que são muito simples de obter, se você não tiver nenhuma pendência. É só simplesmente a gente entrar nos links, eu coloquei aqui os links, depois a gente pode disponibilizar para vocês. Esse link aqui é o da Prefeitura de Uberaba, né? Muda de cidade para cidade, mas aí para vocês é esse que vai valer. Mas se a EJ tiver alguma pendência, aí a gente tem que, por exemplo, entrar em contato com a Prefeitura ou entrar em contato com a Receita Federal para ver qual é a pendência e como que a EJ pode resolver ela. Aqui eu falei quais são os órgãos envolvidos, né? O FCPJ aqui e a raiz negativa também envolvem a Receita Federal. Na verdade, tudo que depende muito do CNPJ, a nível, assim, federal, né? Vai ser com a Receita Federal. Então, aqui desses documentos a gente viu que a gente depende de cartório, de prefeitura e da Receita Federal. São os principais órgãos com quem uma empresa júnior tem que mexer para ser devidamente regulamentada. Conseguir esses documentos, muitas vezes parece um bicho de 7 cabeças. Quando eu entrei na minha EJ, eu entrei na parte do ADM, e a minha EJ não tinha nenhum desses documentos, a minha EJ estava terminando de tirar o CNPJ, então eu fui aprendendo bem aos poucos como que consegui emitir todos esses documentos. Não sei qual deles vocês já conhecem, depois aqui no fim me contam qual vocês já têm, qual vocês conhecem. Mas caso vocês não tenham todos, não se desesperem, tá? Eu era muito desesperada quando eu assumi o ADM da minha EJ, mas dá totalmente certo, é relativamente simples, né? Trabalhando em conjunto, a gente consegue tirar todos esses documentos. E aqui, só para deixar registrado, né, que, por exemplo, os 3 documentos principais, a gente tira eles, e depois o que a gente tem que trabalhar, né, é garantir com que eles estejam devidamente de acordo com a lei, né, empresa júnior, que eles estejam devidamente ativos, que eles estejam corretos. Estatuto e ata de fundação, raramente vai ser necessário mudar, a não ser que a EJ queira mudar algo no seu organograma ou algo nesse sentido, né. Ata de fundação não muda, no caso, né, porque a EJ é fundada apenas uma vez. Mas estatutos às vezes mudam, mas é bem raro. E o CNPJ é só a gente garantir que ele vai continuar ativo, ou seja, que a empresa não vai ter nenhuma pendência ao ponto de fazer com que ele fique desativado. Mas mantendo isso, eles não são documentos que eles necessitam de renovações. Já esses outros documentos aqui, eles necessitam de renovações constantes. Eu coloquei aqui que renovados todos os anos, porque é um mínimo, né? Então, por exemplo, a ata de eleição e posse, ela tem que ser renovada sempre que uma gestão troca. Então, se ela troca uma vez no ano, ela tem que ser registrada uma vez no ano. Se ela troca 2 vezes no ano, vai ter que ser 2 vezes. E toda vez que a ata de eleição muda, o FCPJ também muda. Então, eles andam juntos, né? O livro diário é uma vez no ano, porque você tem que fazer o livro diário daquele ano. Então, quando acabar 2021, tem que fazer o livro diário de 2021. Quando acabou 2020, a minha EJ teve que fazer o livro diário de 2020. Então, ele realmente é um documento que a gente faz todo ano.
E a raiz negativa também, a gente faz uma vez no ano a gente vai lá e pega, a gente tem que pegar sempre do ano anterior. Então, em 2021, as EJs tiveram que pegar a raiz negativa do ano de 2020 para enviar para Brasil Júnior. Né? As EJs que são federadas a Brasil Júnior, porque a Brasil Júnior vai cobrar delas isso. Então, são documentos anuais. Já a CND federal e a CND municipal, cada uma delas tem uma validade, geralmente de alguns meses, né? Então, sempre que a validade dela acaba, você tem que ir lá, entrar no link, gerar outra para garantir que vocês estão devidamente regulamentados, garantir que não tem nenhuma pendência. Mas, no mínimo, é renovar todo ano, né? Se não for renovar sempre, a cada mês que ela passa a vencer, todo ano está tendo indo renovar ela, beleza? Mais uma vez, eu sei que às vezes fica confuso, mas a gente vai decorando. Quando tem que renovar, o que um documento depende do outro, e dá tudo certo no fim. Bom, agora aqui falando da regulamentação interna. A regulamentação interna, primeiramente, ela é composta, assim, basicamente por termos, né, como vocês podem ver aqui. Termos de voluntariado, que são o principal termo, que é o para garantir que o membro está entrando na empresa júnior tendo total ciência de que ali ele é um voluntário. Ele não é um funcionário, né? Ele não vai ter vínculo empregatício nenhum com a AEJ, e ele vai estar ali assinando, concordando que ele é um voluntário, concordando que ele está destinando X horas, né, por semana para se dedicar à AEJ. Também tem um modelo padrão para termo de voluntariado. Enfim, ele tem que ser assinado todo ano, como eu vou também falar um pouquinho mais para frente. Os membros têm que assinar todo ano, garantindo que eles são que eles têm ciência de que eles são membros voluntários da EJ, né? Termos de membro trainee e membro efetivo. São termos muito simples, basicamente, termo de membro trainee. Nem toda EJ assina. A minha EJ, por exemplo, não é algo que é obrigatório, tá bom? Você assinar um termo de membro trainee. Mas é basicamente um documento que quando você começa a trainee, você assina, muito parecido com o termo de voluntariado, dizendo que você ali, né, é trainee, para que ambas as partes ficam cientes. Termo de membro efetivo é a mesma coisa, mas é quando o membro passa a ser efetivado, né, mesmo esquema. Muitas pessoas fazem termo de membro efetivo e voluntariado juntos, o caso da minha EJ, por exemplo, quando ele é trainee, ele não assina nada, ele passa a assinar quando ele vira efetivo e ele já assina termo de membro efetivo e voluntariado em conjunto. E o termo de desligamento, né, que é sempre quando uma pessoa vai se desligar da EJ, é importante que seja oficializado isso, né, para que ambas as partes também demonstrem estar cientes da saída do membro da empresa, né. Então, são termos muito simples. Existem diversos modelos que o MED tem aí para ajudar a escrever esses documentos. Às vezes, a junto também já tem algum que segue. Mas é muito importante que a pessoa que esteja no administrativo esteja muito ciente. Tipo, está entrando um membro novo, tenho que criar um termo de voluntariado. Está saindo gente da empresa, essa pessoa tem que assinar termo de desligamento. São coisas que às vezes passam despercebidas e que é muito importante que a parte administrativa esteja atenta a isso. E aqui, outros dois documentos internos, né, que também são muito importantes, a respeito do contrato de prestação de serviço. Então, sempre que a empresa fecha algum projeto, é importante que você tenha um contrato, né? O contrato também tem alguns critérios que a Brasil Júnior cobra que se tenha nesse contrato, mas, no geral, ele é um modelo que de J, né? A DJ, quem precisa ter, e geralmente, né, é de responsabilidade de elaborar esse contrato. Algumas DJs podem colocar em outras diretorias, mas a grande maioria é no setor administrativo. E, por fim, um documento aqui, que é cobrado pela Brasil Júnior também, que é um documento muito simples, ele é junto, com pouquinhas linhas, mas é basicamente alguém da universidade, então um coordenador de curso, um diretor de departamento, um vice-reitor, um reitor, reconhecendo, né, assinando que reconhece a empresa júnior daquele curso. No caso, por exemplo, da minha jovem, sempre assina é o coordenador do nosso curso. E também um documento que o professor orientador assina, né, dizendo, né, confirmando que ele orienta aquela EJ, né. Então, acredito que vocês também sabem um pouquinho sobre o professor orientador, caso não, depois vocês possam perguntar.
Mas são documentos, assim, muito simples. A gente também tem um modelo, geralmente eles são um documento só, comprovante de reconhecimento da IES e do professor orientador. E ele também é algo, assim, que tem que ser renovado, como eu vou falar aqui. Desses termos, o que realmente tem que ser renovado todo ano é o termo de voluntariado, porque todo ano, mesmo que vocês não tenham entrado pessoas novas na EJ, sejam as mesmas pessoas do ano passado, elas têm que assinar novamente o termo de voluntariado. Era uma coisa que eu não sabia. Quando eu entrei na EJ, eu achei que você assinava uma vez só e estava ok. Depois, assim, com o tempo, acho que em 2019, eu descobri que não é bem assim. E todo mundo tem que assinar todo ano. E o comprovante de reconhecimento da IES do professor orientador. Todo ano a Brasil Júnior também cobra das EJs esse documento. Então, todo ano tem que assinar. Já os demais termos aqui, eles são sob demanda, né? Então, se tem gente trainee, se tem membro efetivo novo entrando, se tem gente se desligando, se tem contrato para fechar, aí você faz. Se não tem, não precisa fazer, né? Não são documentos que tem que ficar renovando. Bom, pessoal, sobre a parte de regulamentação, foi isso. Depois a gente pode tirando dúvidas, como eu falei. Agora a gente vai para a parte do financeiro, né? E aqui do financeiro, eu trouxe 3 tópicos para a gente funcionar. A primeira coisa falando do controle do financeiro, que na EJ funciona principalmente através de fluxo de caixa, né? O que seria o fluxo de caixa? Ele é um mecanismo, né, digamos assim, para que a empresa ela possa gerenciar o seu dinheiro. Então, ter ciência ali de tudo que sai da EJ, tudo que entra da EJ, com o que ele foi gasto, né? Qual foi o valor que recebeu ou que foi gasto. E aí, para o controle do fluxo de caixa, podem usar diversas ferramentas. Tem EJ que usa planilha do Excel, tem EJ que usa aplicativos. Então, vai assim de como a EJ se sentir mais confortável. Mas o que é importante que o fluxo de caixa ele tenha, né? Que ele assegure que seja qual for a ferramenta que você utilize, essas informações vão estar lá bem detalhadas e organizadas, é a data em que ocorreu a transação, né? Então, a entrada ou a saída. O tipo da transação, se entrou o dinheiro na EJ ou se saiu o dinheiro da EJ. A descrição da transação. Então, por exemplo, entrou dinheiro na EJ. Entrou como esse dinheiro? Foi através de um projeto? Qual projeto que foi, né? Como que foi pago, enfim. Uma descrição dessa transação. E o valor, né? Que é, digamos assim, o principal do fluxo de caixa. A gente saber exatamente o valor, cada centavozinho do que entrou e do que saiu. Então, para cada transação, tem que ter todas essas informações bem descritivas na ferramenta que a empresa for decidir utilizar para fazer esse controle. E aí, uma coisa que não entra diretamente com o fluxo de caixa, não é uma informação que você vai anexar lá, mas que é muito importante e que é uma das coisas que liga muito o financeiro com o administrativo, né, como eu tinha falado, é que é de grande importância que para todo tipo de saída e de entrada, a EJ, ela registre notas, recibos fiscais, mesmo que não seja, por exemplo, uma nota fiscal realmente, seja apenas um recibo, mas é muito importante que a EJ ela guarde tudo, assim, que ela puder para comprovar tudo que entrou e tudo que saiu da EJ. Uma coisa muito importante também, inclusive, é uma coisa que a Brasil Júnior também cobra das EJs, é que para cada projeto que a EJ faz, ela tem que emitir uma nota fiscal, que é para garantir que para ficar de registro, né, para a EJ ter uma noção que aquele dinheiro entrou, você está fazendo uma nota fiscal para o cliente, e porque é um direito de todo cliente, a empresa júnior ela tem que seguir. Eu achava muito que a gente precisava emitir nota fiscal só quando o cliente pedia. E aí um dia eu fui numa capacitação da Brasil Júnior e eles falaram que não. O cliente pode não querer ou querer, não independe. A EJ ela tem que emitir a nota fiscal dos projetos. Então, é uma coisa que, na verdade, ela não é nem tão seguida assim, mesmo para EJs mais maduros, assim, que estão aí no mercado há 30 anos. Mas é algo importante de ser feito. E é de responsabilidade do administrativo e do financeiro garantir que essas notinhas e recibos fiscais vão ficar devidamente registrados, né, guardados, armazenados fisicamente, digitalizados no Drive. Porque eles são muito importantes para a elaboração do livro diário, que eu tinha comentado, lembra? O livro diário, quem vai fazer é o contador,
Mas para o contador fazer, ele precisa ter ali o fluxo de caixa, né? Bem organizado com esses pontos. Ele precisa ter as notinhas para comprovar que aquilo que você fez está ali. Ah, Carol, a EJ consegue ter registro de tudo? Infelizmente não, porque a EJ não é uma empresa sênior, então tem coisas que a gente tem que comprar, pagar, receber, que não vão dar notinhas, notas fiscais e recibos. Mas de tudo que a gente conseguir, de tudo que a gente puder pedir, garantir que vai ter, é importante que a gente peça, para que esse livro diário possa ser elaborado. E aí, gente, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Só para eu ter esse feedback aqui por enquanto, tá? Dando para me ouvir. Sim, sim. Tá sim. Beleza. Então, depois do fluxo de caixa, uma coisa que envolve muito também, e eu não mudei o nome aqui, amigos, me perdoem, mas é uma coisa que envolve muito o financeiro, e que é uma coisa um pouquinho mais complexa de ser feito. O fluxo de caixa, vamos dizer assim, que é o básico, né, a base, assim, para o financeiro conseguir se manter bem na EJ. Uma ferramenta um pouquinho mais complexa vai ser o planejamento financeiro. Não sei se hoje a EJunto faz, também depois vocês me contem como que funciona na EJunto. Mas o planejamento financeiro, ele é basicamente uma análise que a parte financeira faz para tentar prever, né, qual vai ser o destino do dinheiro da EJ, né? Quanto de dinheiro a EJ vai precisar para realizar tudo o que ela deseja, o quanto de dinheiro vai ser necessário que a EJ disponibilize para que isso seja realizado em cada período do ano. Então, o planejamento financeiro, ele é uma responsabilidade da parte financeira da EJ, mas ele não consegue fazer isso sozinho. Por isso que o primeiro ponto que eu coloquei assim, que é uma análise de todas as diretorias. Porque para você planejar o que a EJ vai precisar de dinheiro para realizar, a gente precisa saber, como eu falei, o que a EJ quer, né? Qual que é o desejo, os planos, né, as metas, os objetivos daquela EJ para aquele período, né, que vai estar sendo feito o planejamento. Então, todas as diretorias, elas têm que fazer essa análise e, digamos assim, que o financeiro, ele vem como o facilitador disso, né? Então, o financeiro tem a responsabilidade de entrar com cada uma das áreas, fazer com que elas pensem, sentem, organizem. Às vezes toda a EJ pode se reunir para pensar, ou cada diretoria se reúne para pensar o que eles vão querer de investimento, né, ou que eles vão precisar gastar de dinheiro em um determinado período de tempo, para que a EJ ela consiga pensar qual que vai ser, então, o planejamento. Nesse período de ano aqui, pegando tudo que a empresa ela deseja fazer, né, que estão aí nas metas da empresa, a gente precisaria de X mil reais para fazer isso. Isso pode ajudar, inclusive, na própria definição de metas da EJ. Então, se a gente quer fazer isso e a gente precisa de X mil reais para fazer isso, então vamos estabelecer uma meta de X mais Y mil reais para dar certo, entendeu? Para que a gente consiga obter isso e a EJ fique tranquila para conseguir realizar. Então, o planejamento financeiro, ele pode ajudar até na definição de metas, por exemplo, do quanto que a EJ ela gostaria de obter de dinheiro naquele ano. Então, realmente, não é uma ferramenta das mais básicas, ela é uma ferramenta um pouquinho mais complexa, né? Mas por que eu recomendo muito que, se vocês não fazem ainda o planejamento financeiro, que seja algo que a parte de finanças da EJ comece a pensar? Porque ela ajuda muito a EJ a se desenvolver, a criar uma maturidade maior, sabe? Como eu falei, quando eu entrei na minha EJ, ela ainda estava bem no início, assim, do seu desenvolvimento. E eu trouxe planejamento financeiro para ela. Quando eu trouxe planejamento financeiro para a minha EJ, eu não esperava que fosse um planejamento financeiro perfeito, fantástico, né? Mas o que eu tentei fazer foi trazer o que o planejamento financeiro tem que ter, quais ferramentas, quais mecanismos a gente pode utilizar para fazer ele, e vamos começar a fazer rodar, tentar rodar da melhor forma possível para que a próxima gestão consiga pegar esse planejamento financeiro e ir aprimorando ele até que ele fique um planejamento financeiro excelente, né? E aí, para isso, eu comecei vendo quais eram os pontos necessários para o planejamento financeiro. Então, o primeiro é definir um período do planejamento. Então, a gente vai fazer um planejamento anual. Então, a gente vai fazer um planejamento financeiro de tudo que a gente quer ir gastar e investir na EJ
durante um ano. Beleza. Mas tem gente que faz semestral, né? Tem gente que faz para esse semestre, para esse trimestre. Você define, então, o período que você quer fazer o planejamento e você também define o período em que você quer rever esse planejamento. Então, por exemplo, na minha J, a gente faz um planejamento anual e a gente revê trimestralmente ele, para ver se o que a gente planejou realmente está fazendo sentido ou não, se a gente está gastando, investindo realmente aquilo, ou a gente estava errado. Então, é muito importante a gente definir um período, né? Quando a minha J começou, a gente fazia um planejamento trimestral. Então, a gente planejava tudo que a J queria e que necessitaria de dinheiro, né, de recursos financeiros naquele trimestre, focava naquele trimestre, analisava os resultados daquele trimestre, depois ia para o outro, depois ia para o outro, depois ia para o outro. Eu recomendo, assim, que se vocês estiverem bem no início ou nunca tiverem trabalhado com planejamento, comecem com tempos mais curtos, como, por exemplo, trimestral, e depois pode ir aumentando se vocês quiserem. Eu, particularmente, se eu cuidasse do financeiro da minha J ainda, eu continuaria com trimestral para sempre. Mas cada um e cada gestão, né, vê a melhor forma de fazer. Como eu falei assim, né, independente do período, tem que ter o acompanhamento periódico. E é muito importante para garantir, né, que o planejamento financeiro ele realmente vai funcionar. E principalmente para aquilo que eu falei, para que a gente pegue e tente melhorar, para que as próximas gestões consigam também ir melhorando, desenvolvendo até que ele fique show, que o planejamento financeiro ele meça a efetividade que ele está tendo e também as variações que ele está tendo. Então, se eu planejei gastar R$5 com isso e eu estou gastando R$2,50, a minha variação está um pouquinho alta, entendeu? Eu planejei uma coisa, mas na verdade eu estou gastando menos que aquilo. Então, o meu planejamento pode diminuir. Ou então eu planejei algo, mas eu estou gastando mais, eu estou gastando o dobro que aquilo. Né? Então, a minha variação está maior. Geralmente, quanto maior a variação, menor vai ser a efetividade. Então, a gente tem que sempre tentando medir isso. Há várias formas de medir. Eu fazia muito gráfico no Excel, mas existem outras formas também mais simples, que a gente pode discutir depois. Mas é muito importante ter essa análise do quão efetivo e do quão variante está sendo o planejamento financeiro. E aqui, 3 categorias que são muito importantes para o planejamento financeiro do MEG. É a gente conseguir diferenciar o que vai ser um gasto, o que vai ser uma despesa e o que vai ser um investimento. O investimento, ele é algo mais fácil de explicar na minha visão. O investimento é aquilo que a gente vai estar tirando de dinheiro da EJ para voltar para a EJ novamente. Então, é com um treinamento pago, uma capacitação, uma ferramenta que a empresa precisa para fazer algum projeto, entendeu? É algo nesse sentido, é algo que, no fundo, vai voltar para a EJ, vai ser para investir na EJ ou nos membros daquela EJ, né? Já despesas também são gastos, né? A gente também vai estar gastando dinheiro para aquilo, todos esses aqui, no caso, a gente vai estar gastando o nosso dinheiro, só que despesa, ela é algo mais fixo. Então, é algo que a gente sabe que, às vezes, a EJ vai ter que usar sempre. Um exemplo é, por exemplo, né? Tô ótima na minha dicção. Mas um exemplo é contador. Quem paga contador, por exemplo, por mensalidade, é uma despesa fixa. Quem tem conta bancária que tem taxa, é uma despesa fixa. Já o gasto, ele também vai acabar sendo um custo, né? Todos eles aqui são um custo, mas ele é um gasto não tão fixo, né? Ele não é tão periódico assim, não é tão recorrente. Ele já é algo mais pontual e aí seria gasto. Mas, enfim, sobre o planejamento financeiro, aí a gente tem que estudar várias coisas, mas é sempre muito bom, é algo que ajuda muito a EJ. E para finalizar, gente, eu juro que eu estou acabando, eu falei mais do que eu devia. Aqui a gente fala sobre a precificação. A precificação, não necessariamente, ela é de responsabilidade do setor financeiro. Não sei como funciona na junto hoje. Mas tem muitas RJs que isso fica, por exemplo, com a diretoria de projetos, com a diretoria de comercial, por exemplo, né? Independente de com quem fique, é muito importante que se tenha um alinhamento do financeiro com projetos e com comercial, né? Por quê? Quando você está indo atrás de um projeto, você vai precisar dar um valor para ele, é muito importante a gente ter é muito importante que o comercial ele traga exatamente o que aquele cliente quer para aquele projeto, né, para aquele serviço que vai estar sendo oferecido e consiga passar a complexidade para a diretoria de projetos, para que projetos consiga pensar ali, né, qual vai ser o escopo certinho, quanto de trabalho vai dar, quanto tempo vai gastar e tudo mais, porque essas vão ser variáveis, né, serem analisadas na hora da precificação.
Então, o tempo que gasta, a complexidade que vai passar, a quantidade de membros que vai ser necessário, tudo isso impacta diretamente na precificação. Então, independente de qual diretoria vai fazer a precificação, querendo ou não vai envolver financeiro e querendo ou não vai envolver essas diretorias também, para que seja uma precificação efetiva. Mas, tipo, existem alguns pontos que não podem faltar na precificação, de como fazer, de que ferramentas usar, de como calcular, igual a gente trouxe, por exemplo, para fluxo de caixa e planejamento financeiro, tipo, pontos que não podem faltar nunca. Não existe. Por quê? A precificação, ela varia muito de EJ para EJ, do tipo de serviço que cada EJ realiza. Então, a minha EJ, ela é uma EJ de engenharia, que realiza trabalhos na parte de engenharia, mais voltados principalmente para a parte de engenharia elétrica, que também envolve com um pouquinho de tecnologia. Vai ser totalmente diferente de um projeto que a EJunto realiza, que vai ser totalmente diferente de um produto que, não sei, uma EJ de agrária realiza. Então, a precificação, ela depende muito do tipo de serviço. Então, tem tipo de serviço que a única variável importante é o tempo. Tem tipo de serviço que a variável que importa é a quantidade de pessoas. Tem tipo de serviço, por exemplo, da minha EJ, que o que importa é o metro quadrado. Então, tudo depende muito do serviço e da área da EJ. O que eu recomendo, né, para precificação? É conversar com EJs, né, que sejam da mesma área, ou quando não é possível, porque eu não sei se já existe outra EJ de terapia ocupacional, e se existe, eu acho que não são muitas, mas de uma área um pouco parecida, então, principalmente voltados aí para a área mais da saúde, ou da área social, que vai ser mais onde vocês irão atuar, né? É pegar um pouquinho da carta de serviço com vocês e estudar. E estudar também como que o mercado sênior pode cobrar aquele tipo de serviço, sabe? Para vocês fazerem uma adaptada. Então, realmente precisa de muito estudo. O núcleo, ele pode muito ajudar vocês a tentar achar esses contatos ou como que vocês podem estudar como fazer essa precificação, mas é muito importante. E mesmo que o financeiro não seja o principal por isso, ele tem que estar muito envolvido e ir muito atrás, porque querendo ou não, a precificação vai impactar lá no caixa da EJ. Se a precificação de algum serviço, produto que vocês estão fazendo não está sendo a mais adequada, isso vai impactar o caixa de alguma forma. A precificação é muito importante também, não pensar só quanto vai ser cobrado daquele cliente, mas qual vai ser a forma de pagamento, como vai ser a comunicação com o cliente, quem vai ser responsável. Tudo isso é muito importante para a gente evitar problemas muito chatos na EJ, de clientes que às vezes não pagam, de clientes que às vezes entendem errado, da gente estar trabalhando, mas não está recebendo. Não sei se vocês já passaram por isso, mas é uma dor muito grande do mês. A minha EJ sofre muito com cliente que não paga. Mas agora a gente está melhorando mais, principalmente pensando em quais vão ser as formas de pagamento, tendo uma comunicação mais direta com o cliente. Mas, gente, era isso que eu tinha para falar do treinamento. Acho que eu falei um pouquinho mais também do que eu devia em relação ao tempo. Mas, o Rafa, só me fala, eu tinha separado aqui uma dinâmica no Kahoot, não sei se todo mundo já usou o Kahoot, conhece o Kahoot. São só 5 perguntinhas, então rapidinho mesmo, 30 segundinhos para responder cada uma. Que é, na verdade, assim, não é um teste que eu quero fazer com vocês, é só para a gente descontrair um pouquinho e fixar os conhecimentos do treinamento. Rafa, eu primeiro faço a dinâmica, depois eu respondo e falo mais um pouquinho. O que você quer que eu faça? Carol, agora a gente poderia finalizar a nossa gravação no treinamento de hoje, e eu queria agradecer muito a sua participação, de estar aqui conosco, e dizer para as meninas que nós nos encontramos, então, na próxima semana, no dia 22 de abril, com o tema de projetos e atribuições da empresa Júnior.